Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria fazer uma análise e fazer uma recomendação também para vocês, porque algumas semanas atrás chegou à Netflix o grande documentário The Last Dance, que é a última dança, mas que em português foi traduzido para O Último Arremesso, se não me engano, que conta a história da trajetória da carreira do Michael Jordan. E obviamente, quem conhece a carreira dele sabe exatamente os principais pontos, sabe o que aconteceu, mas mesmo assim é bastante interessante de se acompanhar. Eu costumo falar aqui no canal que documentário não é exclusivamente para quem gosta daquele assunto. Você pode muito bem ver um documentário a respeito do Michael Jordan, a respeito do Allen Iverson, sem ser um grande fã de basquete, porque é muito interessante você ver como as coisas aconteciam, é muito interessante você ver a jornada de sucesso de uma pessoa, de uma empresa, mesmo que não seja um assunto que te interessa tanto. Então eu recomendo para vocês assistirem, e é interessante porque essa série, esse documentário, foi lançado em 10 partes e na verdade a gente já viu as 8 primeiras. Então nesse domingo agora vão ser lançados os 2 últimos episódios e eles chegam à Netflix na segunda-feira. Então eu vou falar um pouquinho a respeito desse grande documentário. Então vamos lá. E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam que eu tô tentando chegar até 200 mil inscritos. Então, só explicando rapidamente, eu sou muito fã de basquete, eu acompanho há bastante tempo. Na década de 90, obviamente, eu assisti Space Jam. Então, obviamente, eu era muito fã ali dos Chicago Bulls, mesmo que eu fosse uma criança. Depois, eu virei muito fã dos Lakers, do Kobe Bryant. E eu continuo assistindo até hoje, eu acompanho praticamente todos os jogos novos aí que saem, principalmente dos Lakers e dos Bucks. E, obviamente, a NBA está completamente parada, como todos os outros esportes, com exceção do UFC, que conseguiu fazer alguns grandes eventos. Então, essa série do Michael Jordan acabou sendo acelerada, a série ia chegar depois de julho, se não me engano, eles acabaram acelerando para conseguir lançar a série agora, nesse período de quarentena, enquanto está todo mundo em casa. Mas eu só queria esclarecer um ponto que eu tenho visto aí pessoas falando errado nas redes sociais. Não se trata de uma série da Netflix, não é uma série produzida pela Netflix. Eu vi algumas pessoas elogiando e tal, mas não. Foi uma série produzida pela ESPN, em parceria com o próprio Michael Jordan e com o próprio Chicago Bulls, que juntaram ali as imagens que eles tinham filmado na última temporada ali de 1998 do Chicago Bulls. E a série tem sido um grande sucesso de audiência lá nos Estados Unidos e tem batido recorde atrás de recorde, principalmente porque está todo mundo em casa e não tem mais nenhum evento esportivo acontecendo. Então, falando rapidamente a respeito de como funciona esse documentário, a gente foca principalmente na Last Dance, né? Neste último arremesso, que foi a última temporada de 1998 do Michael Jordan na organização Chicago Bulls e, consequentemente, depois disso ele se aposentou. Ele até voltou a jogar depois com 39, 40 anos, mas ele jogou por outro time, então esse reinado dele como um Chicago Bulls terminou nesse ano de 1998. Mas a gente tem ali uma linha do tempo no decorrer da série toda, no decorrer desses 10 episódios, e a gente vai saltando a cada episódio, a gente vai lá para trás, volta aqui para frente, então é uma série que continua trazendo surpresas, mesmo que você saiba exatamente a história do Michael Jordan, a forma como esse documentário é feito torna mais interessante. Eu já assisti muitos vídeos, muitos documentários até no YouTube a respeito do Michael Jordan, então as partes ali das grandes conquistas, os troféus e etc., para mim não foram tão surpreendentes porque eu já conhecia bastante da história dele, mas o legal é ver a forma como é contado e principalmente as cenas de bastidores. E nessa época de 1998, quem já era nascido vai se lembrar muito bem, o Michael Jordan era a maior celebridade do mundo praticamente. Então o Chicago Bulls, sabendo que essa dinastia ia chegar ao fim, sabendo que eles estavam brigados com o técnico, que o Michael Jordan já tinha falado que ia sair, que o Scottie Pippen também ia sair e etc., eles decidiram filmar toda essa última temporada, que gerou as filmagens de bastidores ali que a gente tem nesse documentário, que é muito legal. E a gente tem também entrevistas novas, tanto com o Michael Jordan, quanto com outros atletas ali do time, quanto com o Phil Jackson, que era o técnico, e etc. E mesmo que o documentário foque muito mais nessa última temporada de 1998, pelo fato de ser alinear, a gente acompanha também todas as outras grandes temporadas, todas as outras grandes conquistas e principalmente todos os grandes desafios da carreira do Michael Jordan e até mesmo as controvérsias que muitas pessoas acharam que ele não iria abordar, ele acabou abordando também as controvérsias envolvendo jogatina ali, falavam que ele era viciado em apostas, as controvérsias envolvendo o pai dele,
que faleceu enquanto ele era um grande jogador, ele acabou até se aposentando por causa disso, e ele foi jogar beisebol por alguns anos, por cerca de 1 ano e meio. E muitas pessoas aclamaram até ele por isso, por falar das controvérsias, mas essas controvérsias já eram tão conhecidas que eu acho que não é nada demais também. Todos os vídeos que eu assisti a respeito da carreira dele falavam já dessas controvérsias, então não é que ele revelou algum grande segredo para o mundo, porque muitos desses assuntos já tinham sido discutidos à exaustão, seja pela mídia, seja em documentários. Inclusive, ele até zoa todos esses assuntos no filme Space Jam. Vários desses assuntos ele até fala no discurso do Hall da Fama dele. Então não eram grandes segredos, eles estão aclamando ele por ter colocado essas controvérsias, mas eu acho que ele não fez mais do que obrigação, considerando que eram assuntos aí que já eram largamente discutidos. E é interessante que alguns dos episódios não focam só na figura do Michael Jordan, focam também na figura de outros jogadores e de outras pessoas envolvidas. A gente vê um episódio que foca, obviamente, no Scottie Pippen, que é o grande parceiro do Michael Jordan no decorrer da carreira dele toda, pelo menos de todos os troféus ali que eles ganharam. A gente vê também um episódio que gira em torno do Horace Grant, que eles falam bastante a respeito do Horace Grant. Tem outro que gira em torno do Dennis Rodman, que tinha uma vida absurda ali, ele sumia de vez em quando e ninguém sabia onde ele estava, iam descobrir que ele estava em Las Vegas, etc. Então são histórias muito legais e que transportam a gente de volta ali para a década de 90. Eu tinha somente 8, 9 anos ali quando o Michael Jordan era essa grande estrela, mas mesmo assim é nostálgico a gente ver as coisas daquela época. E o único pequeno problema com o documentário até o momento é que eu acho que ele é um pouco parcial às vezes, principalmente com relação aos inimigos, entre aspas, do Michael Jordan, o Isaiah Thomas, o Bad Boys Pistons, né, que era o time que derrotou o Michael Jordan mais vezes do que o Michael Jordan derrotou o Bad Boys Pistons, e principalmente a história envolvendo o Jerry Krause, que era o cara que tomava conta do time, né, ele era o GM, que é o General Manager de um time, ele é o cara que escolhe os jogadores, ele é o cara que escolhe o técnico, abaixo do dono do time e do presidente vem o GM, que é o cara que organiza ali os jogadores, etc. E eles acabam jogando completamente a culpa do final da dinastia somente no Jerry Krause, sendo que tinha muitas outras coisas envolvidas, sendo que o próprio dono estava envolvido, o próprio Scottie Pippen, o próprio Michael Jordan falou diversas vezes que ele iria se aposentar. Então eu acho que eles colocaram nas costas do Jerry Krause, que também já faleceu, ele não está em posição de se defender. O documentário acabou jogando tudo em cima dele como se ele fosse o responsável por acabar com o sonho dos fãs aí de continuar vendo os Bulls atuando junto com o Michael Jordan. Sendo que o próprio Michael Jordan já tinha dito que ele iria se aposentar de qualquer jeito porque ele não aguentava mais, principalmente a mídia, principalmente o ataque da mídia em cima dele por qualquer coisa. Então o grande culpado, entre aspas, pelo menos pelo que o Michael Jordan deixa entender, é a própria mídia e a fama que ele tinha na época. E esse documentário acompanha muito bem o período antes dele entrar na NBA, quando ele estava jogando na Carolina do Norte. Depois ele entrou, obviamente, direto no Chicago Bulls, o time que ele ficou durante a carreira inteira, até ele entrar no Washington Wizards ali, quando ele já era mais velho. E o documentário acaba sendo muito inspirador, é uma personalidade muito famosa, é o melhor jogador de todos os tempos. Ele é uma pessoa que liga muito para o próprio legado, para o próprio ego. Ele é um cara que a maioria das entrevistas que a gente vê no documentário é simplesmente o Michael Jordan falando: e esse cara me irritou porque a mídia estava falando que ele era melhor do que eu, que ele se comparava a mim, e eu fui lá e acabei com a raça dele. Ele fala isso em vários episódios, ele se compara muito com os outros jogadores, falando que ele é o melhor de todos os tempos. E obviamente o cara, para chegar ao nível do Michael Jordan, ele tem realmente que se achar o melhor de todos, porque ele realmente é o melhor de todos. E para vocês verem como o ego dele influenciou bastante a produção dessa série, todas essas imagens, como eu disse, tinham sido gravadas em 1998 e todo ano a produtora, todo ano a NBA, a ESPN chegavam e perguntavam: pô, Michael Jordan, vamos fazer logo esse documentário. E o Michael Jordan tinha no contrato dele que nada poderia ser feito sem a autorização dele. Então ele negou por muitos anos, ele negou aí por décadas, até que o LeBron James, que é o maior jogador da NBA hoje, pelo menos em termos de popularidade, é um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos também, o LeBron James conseguiu um fato histórico, um fato que muitos falaram que nem o Michael Jordan conseguiu. Ele conseguiu ganhar uma final de virada contra os Warriors. Ele estava perdendo 3-1, ele conseguiu virar 4-3 e ele ficou em primeiro lugar em todas as principais estatísticas dos dois times juntos. Ele foi o cara que mais fez pontos, o cara que mais pegou rebotes, o cara que mais roubou bolas, o cara que mais deu tocos e etc. E isso nunca tinha acontecido antes.
nem mesmo com Michael Jordan. Então ele foi aclamado e essa performance do LeBron foi aclamada como a maior de todos os tempos. E no mesmo dia, o Michael Jordan ligou para o agente dele lá falando que era para começar a produção desse documentário The Last Dance. Então, o único motivo pelo qual a gente está vendo esse documentário é porque as pessoas estavam comparando o LeBron James à grandeza do Michael Jordan. E isso mostra não só o grande ego dele, mas também mostra como ele é competitivo. E ele chegou até mesmo a ser considerado um bully pelos colegas de time, um valentão ali, porque ele realmente pegava muito no pé dos caras que estavam jogando mal, ele chegava inclusive a negar comida para os caras que estavam jogando mal. E vários jogadores que jogaram com o Michael Jordan no decorrer da carreira falaram que ele passava muito dos limites em determinados momentos. Enquanto ele era um bull, estava ganhando praticamente tudo, aí estava ok, mas depois, quando ele voltou para Washington, ele pegava no pé de todo mundo também, só que ele não era mais esse melhor jogador de todos os tempos, então nesse novo time praticamente todo mundo odiava o Michael Jordan. E, como eu falei, os 2 últimos episódios vão sair esse domingo na ESPN e nessa segunda-feira da Netflix. Então, se você ainda não assistiu, se você quer assistir, dá tempo tranquilamente aí de você assistir os últimos 8 episódios que já saíram, para conseguir assistir logo que chegar na Netflix os 2 últimos, para você inteirar esse documentário The Last Dance, que conta em detalhes a carreira de talvez o maior esportista de todos os tempos. Então, tem muitas outras coisas aqui que eu poderia falar a respeito da série, eu poderia citar os outros grandes jogadores, os jogadores que têm até mais conquistas do que o Jordan, que têm mais pontos do que o Jordan. A gente pode até colocar outros na mesma categoria, o Magic Johnson, o próprio LeBron James, mas é difícil negar que ele tinha um ingrediente ali a mais do que os outros e por isso é difícil negar que ele é o maior de todos os tempos. Então, galera, se você ainda não assistiu a série The Last Dance, que está presente na Netflix hoje, assistam se vocês tiverem interesse, obviamente. Digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.